O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista São Mateus. Glória te seja dada, ó Senhor. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa. Digam aos seus discípulos de que ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá eles me verão. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar. Nessa Páscoa me recordei de uma canção de Jacim Marasquim. Jacim, para as pessoas que não conhecem, ele já está na glória do Senhor. Ele é comemorado dentro do nosso livro de oração comum como um teólogo, um músico da igreja. E nessa manhã veio uma música que eu costumava cantar aqui na catedral durante... Ezequias, você me vê meu computador, por gentileza. É uma música que a gente cantava aqui, os mais antigos acho que podem lembrar, chama-se Notícias. A gente cantava com o Chico Israel, com a Marisa Gugel, a pianista, e parte do coro. E era de costume a gente cantar justamente quando caía esse Evangelho de Mateus. Hoje eu vou pedir à nossa querida Ana Carolina, pianista, para nos ajudar a cantar com a sua voz bela. E eu vou acompanhar você, viu? Depois do imenso
cresci vendo aquela imagem do garimpo lá em Belém. Como se chamava aquele garimpo? Serra Pelada. Aquela loucura toda em busca de ouro, busca de emancipação, busca de esperanças. Muita gente se perdeu naquele garimpo. Muitas mulheres perderam seus maridos. Mas a imagem que já se traz é de esperança, é de morte, mas também de esperança. As notícias que se esperam eram notícias de quem anseia pela vida, né? A volta para casa. Muitos não voltaram. E a vida não foi tão boa para muitas daquelas famílias. Notícias que queremos receber neste mundo de guerra, nesse mundo de infelicidades que estamos vendo. É verdade que essas cenas que vemos nas televisões, nos jornais, elas já se repetiram várias vezes na história da humanidade. Mas, graças a Deus, que elas ainda nos chocam. Senão, estaríamos andando pelo mundo de forma normal. Mas elas nos chocam. Nos chocam porque ela agride a nossa humanidade, agride a vida que Deus nos concedeu. A ressurreição de Jesus, antes de ser ressurreição, foi de vida, foi também de martírio, foi de morte, foi de um julgamento injusto, foi de uma rebelião dos religiosos, que hoje ainda acontecem, que sempre armam com a política estratégias para impor valores que muitas vezes não são valores de Deus. Podem ser valores da religião, mas não são de Deus. Tal como foi na época de Jesus Cristo, não foi? Foi isso exatamente. Quando a gente comemora a Páscoa, a gente precisa passar pela Semana Santa, saber o que era a dor, lamentar, seguir os impropérios que são recitados na Sexta-feira da Paixão, as perguntas de Deus: o que eu fiz para vocês, para merecer isso com meu filho? O que eu fiz para vocês? Faltou amor para vocês? Faltou carinho? Faltou misericórdia na vida de vocês? Quantas vezes vocês pecaram? Eu fui injusto com vocês? São os impropérios. Os impropérios de Deus em relação à humanidade. E o que eu fiz para vocês para pensarem em guerras, em destruição? O que eu fiz para vocês pensarem em destruição das matas, dos rios, das águas que serão as crianças batizadas? Ninguém quer batizar criança com água poluída, água de propriedade de uma pessoa só. A água é um bem de todos. Os impropérios de Deus ainda ressoam nessa humanidade. Ressoam. E principalmente ressoam dentro das igrejas. A ressurreição, segundo Mateus, que acabamos de ouvir hoje, mostra sinais que devemos estar atentos. Cada evangelista vai contar a ressurreição do seu modo, do seu jeito. Porque cada evangelista, João, Marcos, Lucas e Mateus, estão inseridos em comunidades diferentes daquele tempo. Mateus, ele traz o relato dessa ressurreição. A ressurreição de Mateus tem no seu relato traços apocalípticos, cheios de imagens fantásticas, que querem nos chamar a atenção para algo grandioso. Ele sabe escrever. Ele quer a atenção do público.
Ele quer a atenção de todas nós. Por isso os traços apocalípticos são de chamar a atenção. Essas imagens nos parecem mais uma moldura, irmãos e irmãs, que adorna uma tela preciosa, repleta de significados. Não são os relâmpagos, não são os terremotos, mas há algo mais central. Não podemos jamais equiparar a moldura que adorna aquela tela com a própria tela. Jamais. A gente não pode equiparar moldura e tela. A tela, ela tem que ser mais preciosa, não é isso? Que nos chama. A moldura dá aquele formato, mas ela está mostrando algo mais importante, que é a imagem, a pintura. A moldura fala da ressurreição no primeiro dia da semana, através de Maria Madalena e Maria, que vão ao sepulcro do Mestre e encontram os guardas, que aparentam estar mortos, diz o texto. Depois aparece um anjo, um relâmpago, um terremoto, que remove aquela pedra do túmulo. O quadro nos mostra, no seu ponto central, o que nos interessa: a ressurreição de Jesus e uma mensagem: não tenham medo, vão anunciar que o Jesus crucificado está vivo. Essa é a parte central. Ou seja, não são os terremotos, não é o túmulo vazio, não são os anjos, é a crença que Jesus está vivo. Mas vejamos, irmãos e irmãs, o que representam esses dois personagens: os guardas e as mulheres. Os guardas, eles aparecem apenas no Evangelho de Mateus. Eles fazem plantão, protegendo o sepulcro de Jesus pela desconfiança das autoridades, que queriam tirar o Mestre, roubar o corpo de Jesus daquele túmulo. Os guardas aqui têm caráter apologético, de defesa da fé, diante dos seus opositores, pois pretende responder aos comentários da comunidade de São Mateus, que a ressurreição de Jesus Cristo, na verdade, foi um roubo, e tudo passava da imaginação dos discípulos do Mestre. Ou seja, Mateus coloca os guardas no sentido: olha, mesmo com guarda, o corpo não está mais ali. Ou seja, Mateus escreve defendendo a sua fé. E as mulheres? As mulheres são as testemunhas que são responsáveis de avisar os discípulos que Jesus vive. Elas não estão por acaso, mas são discípulas do Mestre que estavam naquela sexta-feira acompanhando as dores do Filho de Deus. Quando acompanhamos as dores do outro, né? Muitas vezes tem aquele juramento, né, nos casamentos, na saúde e na doença, não é verdade? Quando acompanhamos as dores, é que vamos estar de fato presentes na vida de muitas pessoas que gostamos, que amamos. São nas dores que descobrimos quem são as pessoas que realmente nos amam, nos querem bem. Aquelas mulheres são testemunhas da paixão, mas também da ressurreição. Apesar de serem excluídas da vida social e religiosa daquela cultura, elas estão aqui incluídas no projeto do reino de Deus. Elas devem avisar os discípulos que Jesus vive e está na Galileia dos gentios, ou seja, na Galileia do povão, da periferia, das pessoas que não são vistas e que são abandonadas pelas políticas públicas de Israel. Ou seja, o que interessa é Jerusalém, o resto não importa. É para a Galileia que Jesus
se dirige. A Galileia representa o início da atividade de Jesus com o povo. Isso significa que o projeto de Jesus tem continuidade com o passado. A morte não venceu Jesus e seus ensinamentos continuam vivos. Vivos nos corações dos discípulos, daquelas pessoas que tiveram fé e não o abandonaram. A ressurreição de Jesus não deseja apenas informar a reanimação de um cadáver. Ela vai muito além desse significado. Entender a ressurreição de Jesus significa entender seu ministério e pregação na terra. É entender que a sexta-feira da paixão foi fruto de uma vida dedicada ao serviço aos pequeninos, dos mais frágeis da sociedade do seu tempo. É entender que sua crucificação foi resultado da injustiça, não de um povo em si, mas de um sistema religioso e político que explora o cidadão, tira a sua autonomia, tira a sua liberdade. Quem acha que a paixão de Jesus se resume às últimas horas com a sua prisão, seu julgamento, tortura e crucificação, está completamente enganado e terá a compreensão equivocada sobre o significado da Páscoa. Paixão de Jesus se dá muito além dessas horas. Ela aparece nos diálogos que teve Jesus com os pobres, as mulheres, com as pessoas adoecidas, com os discípulos, com os religiosos, com os políticos. Paixão é o envolvimento profundo com nossas crenças. Domingo de Páscoa sem sexta-feira da paixão cai num vazio de sentimentalismos. Eu adoro o vinho de Páscoa, mas inclusive está muito caro, né? O ovo, o chocolate. Mas, para mim, a Páscoa, ela tem um significado de fé, de esperança, de novidade de vida, de se refazer, se caiu, se levanta, se refaz a vida, endireita o passo, né? Acerta o passo e caminha. Páscoa vai muito além dos sentimentalismos. Sentimentalismo não vai segurar a barra nos momentos difíceis de nossas vidas. É apenas um agrado, um cheiro, um beijo que damos ao outro. Mas sentimentalismo não significa necessariamente amor. Radicalidade de vida, fé. Na sexta-feira, ali nos mergulhamos nas dores de Jesus e nas nossas dores. O sábado é a vigília, o momento que aguardamos com fé e esperança a ressurreição. E no domingo é a comemoração máxima da igreja. A data central de toda a igreja é a Páscoa. Não existe Natal sem Páscoa. Não existe as outras festas sem a Páscoa. Batismo só existe por causa da Páscoa. Quando fomos receber o pequeno André, vamos depositar as nossas esperanças nessa criança, desejando o que é de melhor para ela. Não sentimentalismos. Carinho, proteção, os pais, os padrinhos e madrinhas vão dar. Mas a fé é algo precioso que vai ser entregue para ela. Esse vai ser o grande tesouro que essa família irá entregar para essa criança. A fé do batismo, a fé de um novo começo, é também o momento de rememorar o nosso batismo. No passado, hoje vamos reavivar. Por isso que o Senhor nos conceda uma Páscoa abençoada. Amém.